No vídeo de hoje e no vídeo de sexta-feira nós faremos uma revisão das resoluções do CAL-BR para o processo seletivo do CAL do Rio de Janeiro. Então, se você vai fazer essa prova, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E vocês me pediram muito, então eu vou fazer essa revisão aí para o processo seletivo do CAL do Rio de Janeiro, das resoluções do CAL-BR, que são a parte mais importante aí do edital do seu concurso, não, né? Do seu processo seletivo. Normalmente é a parte mais cobrada em provas de concursos e processos seletivos quando se trata de Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então vamos começar com a resolução 21. Aqui eu trouxe os principais aspectos que tem chance de estar na sua prova desse final de semana. E o primeiro da resolução 21, que trata das atribuições do profissional de arquitetura e urbanismo, está lá no artigo 1º. Os arquitetos e urbanistas constituem categoria uniprofissional, já está até grifado aqui para vocês, tá? De formação generalista e não especialista, tá? Sujeitos a registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade da federação do local do seu domicílio. Isso é muito importante. Ultimamente os concursos de CAL têm adorado perguntar onde que você deve registrar o seu CAL, né, o seu Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e é no local do seu domicílio, no CAL do local do seu domicílio, não se esqueça disso, tá? Cujas atividades, atribuições e campos de atuação estão previstas na Lei 12.378, que também cairá no seu concurso, né? Processo seletivo, me desculpe. Próximo tópico, artigo 2º. As atribuições profissionais do arquiteto e urbanista a que se refere o artigo anterior são as seguintes. Aqui eu não trouxe todas porque são inúmeras, tá? Eu estou trazendo as principais que tem mais chances de estarem aí na sua prova. Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica, coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação, direção de obras e de serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem. Todas essas são atribuições do profissional de arquitetura e urbanismo, tá? Então fique atento, porque elas são bastante cobradas em provas aí de concursos e processos seletivos. E uma penúltima coisa é o parágrafo único desse mesmo artigo. As atribuições de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação. 1. De arquitetura e urbanismo, concepção e execução de projetos. 2. De arquitetura de interiores, concepção e execução de projetos. Eu não trouxe todas também, que são várias, tá? E a 5, do planejamento urbano e regional, e também trouxe a 8ª aqui, dos sistemas construtivos e estruturais. As bancas adoram falar que elaborar, né, projetos de sistemas construtivos e estruturais são atividades inerentes aos engenheiros e não aos arquitetos. Está errado. Arquiteto também tem atribuição para fazer projeto de sistema construtivo e estrutural. E aqui por último eu trouxe aqui glossário, porque essa resolução 21 tem um glossário com inúmeras definições que são muito importantes. E aqui a gente mergulha num mar imenso de conceitos e definições que qualquer um deles pode ser cobrado, aqui não tem uma lógica. Por isso que eu não trouxe nenhum, tá? Porque vale muito a pena você se atentar e ficar vendo várias e várias vezes essas definições, talvez buscar algumas palavras-chave, porque aqui não tem realmente uma lógica. A banca, ela meio que escolhe qualquer uma das dezenas de conceitos e definições e coloca na sua prova, tá? Infelizmente é assim com essa resolução 21. Vamos falar agora da resolução 22, que trata da fiscalização no âmbito da arquitetura e urbanismo. Artigo 3º. Para os fins desta resolução, a fiscalização do exercício profissional deverá guiar-se por princípios de natureza educativa. Por favor, grife isso, porque as bancas adoram falar que o que baliza a orientação do CAL, né, a atuação do CAL, são as normas de caráter prescritivo e punitivo. Não. Por princípios de natureza educativa, com campanhas visando prioritariamente orientar a atuação dos profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos, ao invés da atuação simplesmente punitiva. Então, se a questão de prova estiver falando que o CAL se orienta por uma natureza punitiva, prioritariamente está errado, tá? Primeiro tem o princípio de natureza educativa e só então a exceção, né, quando tem o ocorrido, a infração ocorrida, daí a punição.
buscando dar prioridade à inteligência em relação à ação ostensiva. Então aqui fica bem claro, primeiro, a natureza educativa. Artigo 7º agora, ó. Em sua atuação como órgãos de fiscalização do exercício profissional, os CAUS-UF poderão promover tanto ações exclusivamente suas, como integradas a de outros órgãos públicos, podendo inclusive com estes celebrar convênios para essa finalidade. Já vi várias questões de provas ultimamente falando que o CAU não pode celebrar convênio com outros órgãos. Mentira, pode sim, está aqui no artigo 7º. Ó. E no artigo 8º fala o seguinte: a denúncia anônima poderá ser efetuada por meio de ligação telefônica dirigida ao setor competente do SICAL ou por escrito, sendo o seu encaminhamento precedido de apuração pelo CAU-UF, desde que contenha descrição detalhada do fato denunciado e a apresentação de provas circunstanciais ou de indícios que configurem a suposta infração à legislação profissional. Então, aqui o mais importante que você precisa levar para a sua prova: o CAU pode sim, ele aceita a denúncia anônima. Já vi várias questões de provas falando que o CAU não aceita a denúncia anônima, só denúncia por escrito, e a pessoa ainda tem que comparecer no local. Nada disso, ele aceita a denúncia anônima por telefone, inclusive. Artigo 11 agora, ó. As ações de fiscalização empreendidas pelos CAU-UF serão registradas em relatórios digitais de fiscalização. Grife e grave isso para sua prova: relatórios digitais de fiscalização. Artigo 13. Constatada a ocorrência de infração, caberá ao agente de fiscalização registrar o fato no relatório digital de fiscalização e lavrar a notificação, grave essa palavra, notificação, da pessoa física ou jurídica responsável pela atividade fiscalizada, para, no prazo estabelecido, adotar as providências necessárias para regularizar a situação. Então grave, por favor, essa palavra notificação, porque ele vai tentar te confundir com várias outras coisas. Auto de infração, e não é notificação. Parágrafo único, importante também. A notificação que constitui o ato administrativo inicial, então é a notificação que constitui o ato administrativo inicial, que relata a ocorrência da infração, fixará o prazo de 10 dias para a regularização, contados do primeiro dia útil subsequente ao seu recebimento. Aqui duas coisas importantes. Primeiro, a notificação é o ato administrativo que inicia, então, todo o processo, tá? E a outra coisa é que você tem o prazo de 10 dias para regularizar, contados do primeiro dia útil subsequente, mas grave esse prazo de 10 dias, tá? Artigo 18. Depois de ter sido lavrado o auto de infração, a pessoa física ou jurídica autuada poderá, no prazo de 10 dias, mais uma vez, definido no inciso 7º do artigo 16 desta resolução, apresentar defesa perante a comissão do exercício profissional do CAU-UF. Então, para apresentar a defesa, 10 dias também é o prazo. Mais uma questãozinha aqui, ó. Arquiteto urbanista com registro no CAU regular, exercendo atividade fiscalizada sem ter feito o devido RRT. Infrator pessoa física, valor da multa de 300% do valor vigente da taxa do RRT. Daqui é uma das multas que estão previstas lá na resolução 22, e essa é disparada que mais é cobrada em prova, essa multa aí de 300% do valor vigente. Eu quero que você grife isso: da taxa do RRT e não do valor da anuidade. As bancas amam trocar esses conceitos, falando que porque o 300% você vai gravar com certeza, porque é um valor diferente que não tem mais nenhum outro lugar da norma e dificilmente você encontra em outra norma. Porém, na hora que ele fala vigente da taxa de RRT, você sempre fica na dúvida: é taxa do RRT ou é valor da anuidade? Não, é taxa do RRT, então grave isso. E se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que ele entregue para cada vez mais concurseiros. Então deixe seu like para mim. Mas continuando, vamos agora para a resolução 28, que fala justamente do registro no conselho, né? Então, artigo 1º. Em cumprimento ao disposto na Lei 2.378, ficam obrigadas ao registro nos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados e do Distrito Federal. Então, quem são as pessoas envolvidas que são obrigadas a ter o registro no CAU? Primeiro, as pessoas jurídicas que tenham por objetivo social o exercício de atividades profissionais privativas de arquitetos e urbanistas. Segundo, as pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de atividades privativas de arquitetos e urbanistas
cumulativamente com atividades em outras áreas profissionais não vinculadas ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E terceiro, as pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de atividades de arquitetos e urbanistas compartilhadas com outras áreas profissionais cujo responsável técnico seja arquiteto e urbanista. Por favor, eu diria que isso daqui é a coisa mais importante dessa resolução 28 para você levar para a sua prova, tá? Quais são as pessoas que são obrigadas a ter o registro do CAL? Então, grave isso para a sua prova, por favor. Mais uma informação importante. É vedado o uso das expressões arquitetura ou urbanismo ou designação similar na razão social ou no nome fantasia de pessoa jurídica, se a direção desta não for constituída paritária ou majoritariamente por arquiteto urbanista. Isso aqui também está previsto lá na Lei 12.378, tá? A Lei do CAL, então é extremamente cobrado em prova. E o artigo 2º, o registro da pessoa jurídica que se refere ao artigo anterior será feito no CAL, UF, por meio do Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, SICAL. Isso daqui é fácil, né, porque você conhece todo o processo, então para você fazer o registro é através do sistema do CAL, né, o SICAL. É fácil para você, mas não vai esquecer disso na hora da prova, por favor. Artigo 7º. O processo de registro de pessoa jurídica será submetido à avaliação do CAUF, que no prazo de 30 dias, grave esse número, deverá deferir o registro, promover diligências para saneamento de pendências ou indeferir o registro. O mais importante aqui é você gravar esse prazo de 30 dias, tá? Vamos agora para a resolução 52. Vai ser a última resolução que nós veremos nesse vídeo. No próximo vídeo nós veremos as outras 4 resoluções que estão aí no seu edital. Resolução 52, eu diria que hoje é a resolução do CAL mais importante para provas de concursos ou processos seletivos de CAUs, porque é a resolução mais longa, talvez uma das mais longas de CAL, e é uma das mais difíceis de serem interpretadas. Aqui eu trouxe alguns pontos muito importantes, mas isso não exime de você ler a resolução inteira, porque sem sombra de dúvida vai ter pelo menos uma, eu diria que mais do que uma, questão de prova sobre a resolução 52 na sua prova. Então vamos lá. 3 classes respectivamente distintas. Então o Código de Ética ele é balizado por 3 classes respectivamente distintas. Quais são essas classes? Princípios, regras e recomendações. Isso daqui, por si só, já poderia ser uma questão de prova. Se ele quiser facilitar a sua vida, ele só vai perguntar isso, tá? Quais são as 3 classes respectivas aí previstas no Código de Ética ou na Resolução 52 do CAL? Daí você vai falar princípios, regras e recomendações. Se ele quiser aprofundar um pouco mais, ele vai querer que você defina o que é um princípio, uma regra e uma recomendação. Então nós temos aqui, ó, os princípios são as normas de maior abrangência, cujo caráter teórico abstrato referencia agrupamentos de normas subordinadas. As regras, que são derivadas dos princípios, devem ser seguidas de forma específica e restrita às circunstâncias objetivas e concretas. A transgressão às regras será considerada infração ético-disciplinar imputável. E as recomendações, quando descumpridas, não pressupõem combinação de sanção. Todavia, sua observância ou inobservância poderão fundamentar argumento atenuante ou agravante para a aplicação das sanções disciplinares. Isso daqui você tem que tatuar, porque é extremamente cobrado em prova de resolução 52, tá? Assim como também, se a banca quiser facilitar ainda a sua vida, ela pode considerar só isso daqui, ó, te perguntar quais são, então, as obrigações que estão previstas lá na resolução 52, e elas são 6, né? Obrigações gerais, obrigações para com o interesse público, obrigações para com o contratante, obrigações para com a profissão, obrigações para com os colegas e obrigações para com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Agora eu trouxe alguns princípios, regras e recomendações que são mais cobrados em provas. Quando a banca quer dificultar a sua vida, quando ela quer fazer uma prova nível hard, o que ela vai fazer é o seguinte: ela vai pegar um princípio ou uma regra de uma obrigação para com o contratante e vai te perguntar se aquilo é um princípio, uma regra ou uma recomendação para com o contratante, para com a profissão, para com o interesse público. E isso vai dificultar bastante a sua vida. Então eu trouxe aqui os principais princípios, regras e recomendações que são cobrados em provas aí que eu já vi cair por aí. Então vamos lá. Princípios mais cobrados.
O arquiteto urbanista deve reconhecer, respeitar e defender as realizações arquitetônicas e urbanísticas como parte do patrimônio socioambiental e cultural, devendo contribuir para o aprimoramento deste patrimônio. Quando a banca quer dificultar a sua vida, ela vai jogar esse conceito aqui e vai te perguntar: isso é um princípio, uma regra ou uma recomendação? E se ela quiser dificultar ainda mais, ela vai perguntar: isso é um princípio para com o interesse público, um princípio para com a profissão e por aí vai, tá? Próxima, o arquiteto urbanista deve considerar a profissão como uma contribuição para o desenvolvimento da sociedade. E o último princípio que é muito cobrado também é: o respeito e defesa da profissão devem ser compreendidos como relevante promoção da justiça social e importante contribuição para a cultura da humanidade. Agora vamos ver as regras mais cobradas em provas quando se fala de Resolução 52. Aqui a lista é um pouco mais extensa porque realmente quando se fala em regras é a maior parte do conteúdo da Resolução 52. Então vamos lá. O arquiteto urbanista deve responsabilizar-se pelas tarefas ou trabalhos executados por seus auxiliares, equipes ou sociedades profissionais que estiverem sob sua administração ou direção e assegurar que atua em conformidade com os melhores métodos e técnicas. O arquiteto urbanista deve respeitar os valores e a herança natural e cultural da comunidade na qual esteja prestando seus serviços profissionais. O arquiteto urbanista deve prescindir de utilizar o saber profissional para emitir opiniões que deturpem conscientemente a verdade, persuadindo leigos a fim de obter resultados que convenham a si ou a grupos para os quais preste serviço ou os quais represente. O arquiteto urbanista deve orientar seus contratantes quanto a valorizações enganosas referentes aos meios ou recursos humanos. Aqui fica claro, né, que se trata de uma obrigação para com o contratante. Só que na prova, ela vai te perguntar o seguinte: tá, é uma obrigação para com o contratante, mas é o quê? É uma regra, é um princípio ou é uma recomendação? Entende? Então isso que tem que ficar muito claro na sua mente. Diferença de regra, princípio e recomendação. E a última aqui, ó, o arquiteto urbanista deve recusar-se a receber, sob qualquer pretexto, qualquer honorário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição ou presente de qualquer natureza. Isso daqui é a famosa reserva técnica, que é extremamente proibida, que inclusive já foi tema de discursiva de concurso de CAL. Então fique esperto com essa regra. Então quando você vê reserva técnica, vê isso daqui, você já vai lembrar que isso é uma regra, tá? E a última aqui, que é recomendações mais cobradas de Resolução 52. O arquiteto urbanista deve ter consciência do caráter essencial de sua atividade como intérprete e servidor da cultura e da sociedade da qual faz parte. O arquiteto urbanista deve subordinar suas decisões técnicas e opções estéticas aos valores éticos inerentes à profissão. E o último, o arquiteto urbanista deve promover e apoiar a crítica intelectual fundamentada da arquitetura e urbanismo como prática necessária ao desenvolvimento da profissão. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na sexta-feira nós teremos a parte 2 desse vídeo, que nós teremos então as últimas resoluções que estão previstas aí no seu edital do processo seletivo do CAL do Rio de Janeiro. Então, até o próximo vídeo!